Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Vamos nos colocar em pé? Depois você vai ficar um tempinho sentado. Mateus 26, do verso de número 17 até o verso 30. Mateus 26, do 17 ao 30. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e dizei: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram, um por um, a perguntar-lhes: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daqueles por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Fala conosco pela tua palavra. Fala à tua igreja. Ensina-nos a sermos uma igreja relevante. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amanhã, a Igreja Evangélica Mundial comemora 499 anos da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, dia que marca o início de uma caminhada para a igreja cristã evangélica espalhada pelo mundo. E eu quero começar a mensagem dessa noite contando para vocês uma pequena história que é verdade. Numa pequena cidade do interior, existiam duas igrejas pequenininhas. Uma com 40 membros, a outra com 45 membros. E um dia, depois de uma reunião de oração, os dois pastores se encontraram e eles, conversando, resolveram: por que nós não juntamos e fazemos uma única igreja? Você tem 40, eu tenho 45, vamos fazer uma única igreja. E aquilo virou notícia na cidade, saiu na rádio, saiu no jornal. Era um fato inédito, duas igrejas se juntarem para fazer uma única igreja, e uma igreja de porte razoável para aquela cidade. No dia da união, decidiram que eles ficariam com o templo maior, foi marcado o culto, e o culto corria bonito, muita gente afluiu à igreja, afinal de contas era um fato inédito. Então a igreja não tinha 40 mais 45, tinha os 85 e mais todos aqueles curiosos que queriam ver se aquela união ia dar certo das duas igrejas. A igreja estava abarrotada de gente. E o culto transcorreu bonito até a hora que um dos pastores pediu para a igreja se colocar de pé. E agora nós vamos orar a oração do Pai Nosso. E a hora que eles começaram a orar a oração do Pai Nosso, tudo ia bem, até na hora que eles vão pedir perdão. E a igreja A pede perdão pelas nossas dívidas.
e a igreja B pede perdão pelas nossas ofensas. E o pessoal das ofensas já olha torto para o pessoal que orou dívida, e o pessoal que orou dívida já olha torto para o pessoal que orou ofensa. Terminou o culto, não foram nem para o cafezinho, onde já se viu, que negócio é esse? No dia seguinte, sai a notícia no jornal. A união que não durou 24 horas. E uma igreja ficou pequena com as suas dívidas, e a outra igreja ficou pequena com as suas ofensas, e continuaram a sua caminhada medíocre e sem significado para aquela cidade. Entenderam o que eu estou querendo passar para vocês? Será que nós somos uma igreja relevante? Será que nós estamos fazendo diferença nesse mundo? A igreja será apenas uma instituição humana se não tiver a visão de Jesus Cristo para o contexto da realidade histórica, cultural e local em que ela está inserida. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, verso de número 10. O texto diz o seguinte: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. É pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é manifestada diante dos homens, é manifestada diante dos principados e é manifestada diante das potestades. Meus amados, a igreja só será relevante para o mundo, a igreja só será relevante para o reino de Deus, quando ela fizer verdadeira diferença na vida das pessoas. Quando ela for uma agência reformadora. E o lema da reforma protestante era: igreja reformada, sempre se reformando. Nós não podemos ficar parados no tempo e no espaço, achando que o que foi feito no século XVI já é suficiente. Não é. Igreja reformada, sempre se reformando. E como é que você se torna igreja relevante? Como é que você se torna um membro de uma igreja e você é relevante para a sua igreja? Primeiro lugar, quando você estiver preocupado em fazer a vontade do Mestre e não com a sua própria vontade. Verso de número 17 do texto que nós lemos diz o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos? A igreja de hoje, ela enfrenta problemas extremamente sérios. O primeiro dos problemas é o antropocentrismo. É a igreja voltada para a realização da vontade do homem. Os nossos cultos, me desculpem, viraram shows. Os pastores viraram animadores de auditório. E os crentes viraram pessoas a serem paparicadas para não saírem das igrejas. Um dos pilares da reforma protestante era somente Cristo. Somente glória a Deus. Hoje, na igreja moderna, um dos pilares é somente a minha vontade. Porque se a minha vontade não for feita, eu vou para outra igreja que a faça.
para uma igreja ser relevante na vida das pessoas, ela tem que estar debaixo da autoridade e da vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não importa o que os outros pensem. Eu nunca me esqueço de um exemplo que eu li no início da chegada do protestantismo através dos presbiterianos no Brasil, início do século XX, tá? Quando um pastor presbiteriano na igreja de São Paulo estava pregando. Antes dele pregar, ele estava no gabinete pastoral, quando um diácono chegou correndo e disse: pastor, o senhor não sabe quem está no auditório. Ele disse: quem? Ele disse: o grande poeta Olavo Bilac. Ele está aí. E o pastor, de última hora, tremeu. Afinal de contas, ele era um erudito, ele era um poeta, um escritor. O pastor, de última hora, rabiscou e mudou toda a mensagem. E pregou. No final do culto, ele foi cumprimentar o grande escritor e poeta e perguntou o que achou do culto. Ele disse: com erudição, nota 10, mas o meu coração ansiava por algo mais espiritual. Perceberam? O meu coração ansiava por algo mais espiritual. Muitas vezes nós queremos falar para agradar as pessoas. Muitas vezes nós queremos falar para que as pessoas se sintam bem nas nossas igrejas. Nós queremos pregar para lustrar o ego das pessoas. E nós nos esquecemos de perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade para a vida da tua igreja? Qual é a tua vontade para a vida do teu povo? O que o Senhor quer? Nós temos que evitar a igreja antropocêntrica, a igreja voltada para o homem. A nossa igreja, ela tem que ter sim uma visão horizontal, atingir as pessoas, mas a igreja ela tem que ser cristocêntrica. Cristo é o centro. Ela tem que ser cristológica. Cristo é a mensagem. E ela tem que ser uma igreja cristocímil. Cristo é a missão. Fazendo a vontade do Senhor. É interessante a pergunta dos discípulos: aonde o Senhor quer? Eles estão dizendo: Senhor, a tua vontade é vontade ativa. Senhor, a tua vontade é vontade soberana. Senhor, a tua vontade é vontade decisiva. Não cabe a nós relativizarmos a vontade de Deus. Não cabe à igreja relativizar ou negociar a vontade de Deus. Cabe à igreja, para ela ser relevante, ela ser submissa à vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto, meus irmãos. Aonde o Senhor quer? E nós temos que aprender a orar como Jesus orou lá em Lucas, capítulo 22, verso 42. Não se faça a minha vontade, mas que se faça a tua. A igreja só é relevante se, em primeiro lugar, ela se submeter à vontade do Senhor. E essa vontade é vontade soberana. Não se negocia a vontade de Deus na igreja. Segundo, a igreja só é relevante se nós estivermos conscientes da brevidade do tempo da salvação. Verso 18: e eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Por quê? Jesus sabia que o tempo dele estava chegando ao fim. Meus irmãos, o tempo de Deus é infinito. Deus vive no Kairós. O Kairós é o tempo da plenitude, o tempo da graça de Deus. E esse tempo vai de eternidade a
eternidade. Mas nós, apesar de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, sermos pela graça inseridos no Kairos, nós ainda estamos vivendo o Cronos. E o Cronos é esse tempo limitado. O Cronos é esse tempo em que urge a igreja a pregar o Evangelho. O Evangelho. Urge a igreja não procrastinar. E essa palavrinha difícil é uma palavra que muita gente vive. Vocês já ouviram falar do pecado da procrastinação? É você adiar aquilo que você sabe que você tem que fazer. Pessoas procrastinadoras. E a pergunta que eu faço: até quando a igreja vai procrastinar a proclamação do Evangelho para esse bairro? Nós só vamos ser uma igreja relevante quando nós conseguirmos, de casa em casa, mostrarmos para esse bairro que nós existimos e que nós temos a mensagem da salvação em Jesus Cristo para a vida dessas pessoas. Nós não somos donos da verdade, mas nós temos a mensagem da verdade, que é a salvação em Jesus Cristo para a vida das pessoas. Até quando os nossos vizinhos vão saber que existe uma igreja, mas não vão saber o que se proclama dentro dessa igreja, o que se propaga dentro dessa igreja? Deus tem colocado no meu coração uma estratégia para que antes do Natal a gente, como igreja, consiga visitar de porta em porta todas as casas desse bairro, dizendo que Jesus é aquele que veio ao mundo para trazer graça e salvação à vida das pessoas. E por isso eu gostaria que você desde já estivesse orando. Amém? Terceiro, os nossos cultos, para nós sermos uma igreja relevante, os nossos cultos têm que se tornar verdadeira celebração do Cristo vivo. Não é a liturgia presbiteriana, não é a liturgia A, B ou C, nada disso. Os nossos cultos têm que ser cultos vivos. Verso 18 e verso de número 19 do texto que nós lemos diz: e eles lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, dizei, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Nós acabamos de cantar: aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Páscoa significa libertação. Páscoa significa celebração. Páscoa é a alegria e a satisfação prazerosa em nossos cultos de celebrarmos o Deus que está conosco. Amém? Amém? Amém. Meu irmão, quando você está celebrando a Deus, aproveite. Não é assim não. Canta, louva, adora, porque Deus está entre nós. Eu creio na palavra que diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor estará no nosso meio. Meu irmão, o texto é bem simples. Ele não excluiu ninguém, ele não uniformizou. Jesus não disse na hora de celebrar a ceia, não, agora é todo mundo de pé, não, agora é todo mundo ajoelhado, agora é na versão revista e atualizada, não, agora é na versão da Bíblia de Genebra, não é nada disso. O Senhor celebrou a ceia da maneira mais simples. O Senhor disse: nós vamos celebrar a Páscoa. Páscoa é relembrar que Deus foi poderoso e com mão poderosa Deus tirou o povo do Egito. Cada vez que nós nos reunimos,
nós estamos celebrando a libertação daquele que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Culto é celebração. Eu estava morto e fui ressuscitado pela glória do Senhor. Eu estava morto nos meus delitos e pecados e Deus me trouxe vida. Nós devemos ter a consciência de que quando nós celebramos, o Senhor está no seu trono de glória para receber um culto vivo. Porque senão não faz sentido o que está escrito lá fora. O que está escrito na placa da nossa igreja? Uma igreja viva para um Deus vivo. Se eu não tiver essa consciência, tira o letreiro. Tira o letreiro. Não adianta de nada. Quarto lugar, para sermos uma igreja relevante, nós somos chamados à responsabilidade de perguntarmos se nós não somos os traidores. Os traidores do projeto de igreja de Deus. Os discípulos, no verso 21 e 22, eles perguntam: enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muito tristes, começaram um por um perguntar-lhes: porventura, sou eu? Meu irmão, minha irmã, no culto de Deus, há sempre a manifestação da glória do Senhor. É o que nós vemos em Isaías capítulo 6. A glória do Senhor enche o templo. A glória de Deus enche o templo quando o povo cultua ao Senhor. E se nós nos dispormos a uma verdadeira adoração, nós sempre seremos levados a termos um coração quebrantado e seremos levados ao arrependimento, a fim de que dediquemos a nossa vida ao Senhor. Eu faço uma pergunta sincera para você. Cada domingo, depois que você sai do culto, você sai daqui com um desejo maior de servir e honrar ao Senhor? Ou foi apenas mais um culto? O culto para você foi enfadonho? Porque, meus irmãos, o culto tem que sair com aquela expressão em que o Senhor toca o nosso coração e diz: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? E eu tenho que sair nos meus lábios com a resposta: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos todos juntos responder? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero terminar a mensagem dessa noite dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que é urgente uma reflexão quanto à relevância e à atuação da igreja no mundo globalizado. No mundo em que os valores estão sendo perdidos. No mundo em que nós somos confrontados com a cultura de gênero. Qual é a mensagem da igreja? Para aquela criança que está perdendo a identidade de saber se ele é menino ou menina. Qual é a mensagem relevante da igreja para aquele irmão ou para aquela irmã que não quer mais casar porque não acredita mais na família? Qual é a mensagem de esperança como igreja relevante para aqueles que a cada dia têm perdido a esperança de tanto ver as igrejas se desviarem dos caminhos do Senhor? Como ser uma igreja relevante no mundo de hoje? Está aqui a resposta. Fazendo a vontade, tendo mensagem e sabendo quem nós adoramos. Que o Senhor não permita que possamos trair essa palavra, mas que possamos entregar essa palavra
da mesma maneira que nós recebemos dele. Como ele disse na hora de celebrar a ceia, né? Este é o meu corpo, esse é o meu sangue. E o apóstolo Paulo diz: eu entrego para vocês o que eu recebi do Senhor. Que nós possamos entregar para as pessoas uma palavra não adulterada, uma palavra não pasteurizada, uma palavra não enfraquecida com o antropocentrismo dos nossos corações, mas a genuína palavra do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém?